De fato, a doutrina do santuário é a principal doutrina e pilar central da fé cristã, porque é uma doutrina que é mostrada no Antigo Testamento e que, basicamente, nos primeiros 5 livros de Moisés fica bem claro ali como uma pessoa pode ser salva e como era expiado o pecado de fato. Essa questão de um Deus que mostra não só o plano da salvação, mas como se livrar do principal agente, né, de causador de perdição, que é o pecado. Então, assim, Deus, através do santuário de forma didática ali para o povo, ele vai mostrar claramente todos os processos que envolvem a salvação do indivíduo, a justificação, o pátio, santificação do lugar santo, glorificação do lugar santíssimo, e todos os aspectos que envolvem o ministério de Jesus, as facetas, cada detalhe ali que envolvia não só os utensílios do santuário, mas também o serviço diário, né, o contínuo, na figura dos sacerdotes, e também o dia da expiação, na figura do sumo sacerdote. Então os detalhes, inclusive os animais sacrificados, a questão ali de como, né, sacrificá-los, os tipos de oferta, tudo isso vai prefigurar aspectos do ministério de Jesus, do que ele faz hoje, né, através ali do livro de Hebreus vai ficar bem nítido isso, de que ele faz uma obra atualmente de expiação pelo pecado, né, desde 1844 para cá nesse sentido. Então a doutrina do santuário ela vai mostrar claramente isso, mostra claramente inclusive a personalidade do pai e do filho, porque o pai era o próprio Shekinah, né, por sobre o propiciatório, ali entre os dois querubins, é ali que ele vinha ter com o povo, né, no caso ali do dia da expiação, diretamente com o sumo sacerdote no lugar santíssimo, e havia de fato a segunda personalidade ali, que era o próprio filho, né, prefigurado na figura dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então duas pessoas, né, há um Deus pessoal e um Cristo pessoal, né, que é o Filho de Deus. Então essa questão de que Deus, o Pai, como sendo o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem ele enviou. Tem ali o Espírito Santo no sentido do óleo, o azeite que ficava sobre o cálice de sal, e ali mantinha as lâmpadas acesas, mas ali não era um ser pessoal, né? Simplesmente a presença do Pai e do Filho. Então é interessante ver esses detalhes, porque já na doutrina do santuário, justamente essa questão da personalidade do Pai e do Filho. Quer dizer, o Pai, o único Deus, e Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Inclusive parafraseando o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E aí, por que então Deus pede para construir um santuário? Basicamente, desde a história dos patriarcas ali, com Noé e outros, né, eles costumavam fazer altares, né, inclusive Abraão fazia muitos altares, né, por onde ele passava, justamente mostrando essa questão. Só que aí depois que o povo de Israel vai cativo pelo Egito, né, e fica ali durante aquele período todo, eles são então libertados, e aí Deus, lá no livro do Êxodo, ele vai mostrar essa questão da institucionalização do santuário. Então vocês vão fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, né, Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas por quê? Porque, de fato, ele além de dar a lei, né, a lei dos 10 mandamentos, sabia que o povo ia pecar, iria transgredir os mandamentos, mesmo indo contra a ordem que eles mesmos deram, né? Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Mas aí, de fato, fica claro o porquê do santuário. Não só para que Deus habite no meio do povo, mas como que mostrando, de fato, como se livrar do pecado, como expiar o pecado e acabar com ele definitivamente. Inclusive, Romanos 3:23 é dito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Isaías 59:2, né, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então é muito claro isso, de que o pecado ele faz a separação, e o santuário é justamente o meio pelo qual Deus então ele pode habitar no meio do povo, sem que o povo morra com isso, porque de fato Deus ele é fogo consumidor de pecados. Então assim, o livro de Hebreus, né, ele vai fazer justamente essa intermediação, mostrando de fato a passagem, então, o cumprimento de tudo que estava acontecendo no santuário terrestre, e mostrando de fato o ministério de Cristo agora no santuário celestial, né, de acordo com o capítulo 8 e capítulo 9. Sobre a mobília e a estrutura, a disposição dos móveis no santuário terrestre, é importante entender o seguinte: lá em Êxodo capítulo 25, né, a partir do capítulo 25, aí, indo até o capítulo 40, vão estar pormenorizados os aspectos referentes aos móveis e os utensílios do santuário. E é interessante porque no livro de Hebreus, né, o Paulo vai fazer um resumo ali breve sobre essa questão, de acordo com Hebreus 9, versículo de 1 a 5. Ele vai dizer o seguinte: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição de pães, se chama Santo Lugar. Então ele vai começar agora descrevendo os móveis dentro do lugar santo, colocando aí o candeeiro, a mesa e também a exposição de pães, né? Então, no caso aí, os pães da proposição, a mesa e o candeeiro, dentro do lugar santo. Aí ele continua dizendo, a partir do versículo 3, por trás do segundo véu, né, porque tem o primeiro véu, que faz separação entre o pátio e o lugar santo, e o segundo véu, que faz a separação entre o santo e o santíssimo. Aí continua, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos.
no qual pertencia um altar de ouro para incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, né? Então, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, um bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui, dentro do lugar santíssimo, de acordo aqui com o texto de Paulo, vai estar trazendo justamente essa questão lá. O altar de incenso, o altar de ouro e a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança vai o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, ou as tábuas dos 10 mandamentos, o testemunho. E sobre ela, obviamente, o propiciatório, vem falando aqui dos querubins, né, da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ele não fala pormenorizadamente porque, de fato, já foi falado. Então, você observa justamente isso ali a partir do livro de Êxodo, né? Tem lá o capítulo 25, 26, 27, né? do 25 até o 40. E outros detalhes também dos móveis e outros livros de Moisés, né? Inclusive alguns aspectos no livro de Levítico também, e outros detalhes mais. De forma que, se a pessoa tivesse só o Pentateuco, já daria para ter uma ideia de como ser salvo, como expiar o pecado. Mostrando, obviamente, todos os aspectos do ministério de Jesus. O que vem depois é simplesmente uma explicação, se não pormenorizada ainda, do que já foi dito. Então, o que já foi dito é simplesmente clarificado, né, a partir dos escritos que vêm posteriormente. Então, de fato, o santuário era dividido em duas partes. Tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. Um lugar santo aí contendo a mesa com os pães da proposição e o candelabro. E no caso aí do lugar santíssimo, tem aí o altar de ouro, né, que é o altar de incenso, e a Arca da Aliança. Então tem esses elementos, né, que envolvem aí essa questão, óbvio, os utensílios depois. Lembrando que inicialmente o santuário era uma tenda móvel, mas aí conforme o tempo vai passando, né, inclusive o próprio Salomão, né, se responsabilizou de construir um templo, e nesse templo ele seguiu exatamente a mesma proporção dos elementos do santuário terrestre. Entende? Então assim, foi usada exatamente a mesma proporção, só que obviamente bem maior, né? Então o templo foi bem ornamentado, bem dirigido ali em termos de construção. Então, assim, conforme o tempo foi passando, o santuário ele teve essa ornamentação bem maior, né? Chega um templo magnificente, né, daquela forma. E, obviamente, o templo destruído ali pelos babilônicos, 586. O templo de Salomão, totalmente detonado. Depois veio o templo lá de Zorobabel, o templo de Herodes, né, construído ali a partir do ano 19, 20 a.C., mais ou menos. E aí vindo a ser destruído totalmente no ano 70 pelos exércitos romanos, né, liderados pelo general Tito. Então era importante nessa questão do santuário, mostrando que de fato não só os elementos do santuário terrestre foram totalmente destruídos, como eles mesmos já no tempo de Cristo tinham perdido a Arca da Aliança. Curiosamente, o povo que adorava ali, eles adoravam uma igreja sem Deus, né? Então é interessante ver essa questão, porque a Arca da Aliança não estava ali, não tinha propiciatório, o Shekinah também não estava presente ali. Tanto que depois que Tito derrotou ali o pessoal que estava na guarda, né, em Jerusalém, entrou no templo e tal, ele ficou abismado, né, porque não viu nada ali, nenhum ídolo. Então, o que faziam os judeus, né? Tinha essa curiosidade, o que os judeus faziam, o que eles tinham lá dentro, naquele santíssimo que os levava à morte. Ele entra no lugar e não encontra nada. Então, assim, é interessante ver isso, mas de verdade a glória do templo de Herodes, na verdade, era o desejado de todas as nações que tinha vindo ali, quer dizer, o próprio Jesus, né? Então, de acordo com o livro de, se não me engano, Ageu, né, que vai falar essa questão, de que virá o desejado de todas as nações, né? A glória dessa casa será maior do que a primeira. Então é interessante ver esses pontos, né? Mas, de fato, o santuário é dividido em duas partes aqui, santo lugar, né, com o castiçal, o candelabro, e também a mesa com os pães da proposição, o lugar santíssimo aí com o altar de ouro e a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, maná, bordão de Arão que floresceu e as tábuas do testemunho, as tábuas do testemunho, dos 10 mandamentos. Então, justamente, esses aspectos da mobília ali do santuário e tal. E aí é importante ver pormenorizadamente cada aspecto, né, desde o pátio até o que acontecia dentro do lugar santo, no lugar santíssimo também. Então, o pátio, a parte externa, dada aos pecadores, né, os pecadores que ficaram por lá. Dentro do pátio tinha ali o altar de bronze. O altar de bronze e o altar de holocausto. Inclusive, Êxodo 40:29 dispôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto de oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, basicamente, aí o tabernáculo, pelo menos a entrada dele ali, já tinha um altar de holocausto, um altar de bronze. E aí Paulo vai fazer esse conectivo, né? Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, meus imitadores, né? Ou sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, 1 e 2.
Então, mostrando já essa obra do ministério de Jesus, né? Então, o altar de holocausto ficava no pátio. Até perguntaram uma vez, se o pecado surgiu no céu, por que Cristo teve que morrer na terra? É bem simples, porque o pátio do santuário celestial é a própria terra, onde fica o altar de holocausto, que em tese seria Monte do Calvário, e também tinha a pia, né? A pia aqui, que representava justamente esses elementos vinculados ao batismo, né? Inclusive, essa bacia ou pia, né, que tinha ali no pátio, lá em Êxodo 30, 19, a partir do versículo 18, na verdade, né, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Colás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. E aí fala, né, o cumprimento disso. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para lavar. Nela Moisés e Arão e seus filhos lavavam as mãos e pés, quando entravam na tenda da congregação, enquanto se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui é mostrado justamente tanto a ordem como também o cumprimento dela, tá? E a função da pia era lavar, né? E curiosamente lá em Mateus 3,11, né, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, mostrando essa questão da lavagem de água, não só essa questão, né, inclusive João 3, né, vem trazendo isso, não só a lavagem de água, mas o nascer da água e o nascer do Espírito, né, inclusive na terra, né, que as pessoas são batizadas. Então se o pátio do santuário celestial é a terra, de fato, o correlativo é muito bem encaixado, né, nesse sentido, né, muito bem fechado. Então, nesse ponto, inclusive é dito, né, João 7, 37 e 38, no tocante à água, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é mostrado isso. Dentro então do pátio, tinha ali o altar de bronze, o altar de holocausto e a bacia ou pia. No caso aí, o altar onde se ofereciam os sacrifícios e a bacia ou pia onde o sacerdote lavava-se para então ministrar, né, essa questão, né? Inclusive Cristo, né, que é o sacerdote, de fato o símbolo, o próprio sacerdote era o símbolo de Cristo, né? Ele se lava, né? Cristo se batizando aí no Rio Jordão, né? Inclusive essa questão, né, a nós nos convém cumprir toda a justiça, né? Não era só o cumprimento da profecia de Daniel 9, né, de que de fato viria o Messias, né, veio um ungido e tal, ele firmaria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício diário e tal. Então, cumprir toda a justiça não era só se batizar, né, no 27, mas envolvia também a própria ministração, né? Quer dizer, ele se batiza da mesma forma que o sacerdote ele se lavava antes de oficiar, né? De fazer ali o serviço do pátio. Então é curioso isso, o pátio justamente do santuário celestial ser o pátio, no caso ser a terra, entendeu? A própria terra, de acordo com o livro do Apocalipse, né, que vai mostrar ali que de fato o pátio foi dado então aos gentios, né? Então tem esses detalhes assim nesse sentido. Lá no João 7,37 então mostra que Jesus também é a água da vida. Então tem um símbolo aí de Jesus, né, tanto no sacerdote, na própria pia aí, representando o batismo, né, essa lavagem de água, nascer da água, nascer do Espírito, e também o símbolo aqui da própria água, né, que é Jesus. Dentro do lugar santo agora, candelabro. Candelabro ali, de acordo com o Êxodo 25, 31 até o 40, vai mostrar essa questão do candelabro. Farás também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, né? Se fará o candelabro, seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas maçanetas, suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão de seus lados, né? 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Você vê que é bem pormenorizado o negócio. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. As suas espevitadeiras, seus apagadores, serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios, depois que tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, claríssimo aqui, essa questão do candelabro, uma só peça, com 3 hastes de um lado, 3 do outro, 7 lâmpadas, mostrando essa questão aí do candelabro. Curiosamente, esse candelabro aí ele ficava aceso
continuamente, tá? Era derramado azeite por ali, para manter as lâmpadas acesas. E aí, curiosamente, você vai olhar lá João 8,12, aí diz de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é o símbolo do candelabro, no caso aí das lâmpadas, que iluminavam Jesus, a luz do mundo, e de acordo com o Apocalipse 2,5, agora mostrando Cristo dentro do lugar santo do santuário celestial. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqueles que não se arrependiam, obviamente João escreveu o Apocalipse depois do ano 60, e Cristo já estava no lugar santo do santuário celestial, ele poderia facilmente mover o candeeiro daqueles que não quisessem se arrepender. Então isso aí tem um simbolismo pesado nesse sentido, de que a pessoa não conseguiria mais se arrepender, justamente porque o candeeiro, a luz do mundo, o Espírito Santo, que era o símbolo do óleo, do azeite que era derramado ali. Então esse símbolo justamente aponta para a realidade do que estava acontecendo. Jesus oficiando então como o sacerdote, e a partir disso ele poderia mover o candeeiro, ou seja, a pessoa ela não se arrependeria mais, de certa forma, caso isso acontecesse. Quer dizer, ouviu tanto a voz de Deus que agora se tornou insensível e não mais poderia se arrepender pelas vias normais. Então tem esses detalhes também. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras, senão venha a ti mover em seu lugar o teu candeeiro. Óbvio que atualmente, depois de 1844, ele não está mais no lugar santo. Ele está no lugar santíssimo. Quem entrou com ele, amém. Quem não entrou pela fé, de acordo com o livro de Hebreus, acabou ficando sem. Mas todos nós temos a oportunidade de nos chegar a Cristo como sumo sacerdote pela fé, em oração, justamente. E aí, sobre essa questão do candeeiro, ou seja, do candelabro, com as 7 lâmpadas, curiosamente também, Apocalipse 4:5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, mostrando também esse detalhe. Há ainda a mesa, com os pães da proposição. Aqui a pormenorização da mesa, os detalhes da mesa, de acordo com Êxodo 25, 23 a 30, vem falando: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. De ouro puro a cobrirás e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor, a largura de 4 dedos, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa, e também farás os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças em que hão de se oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Êxodo 25, 23 a 30. Então, bem claro aqui, essa questão da mesa, madeira de acácia, ouro puro, argolas e bordaduras, muito bem feitas e trabalhadas, nesse sentido da mesa, e por sobre a mesa aí os pães da proposição, que tinha que ver, eram 6 pães, uma pilha de um lado, a outra de outro, entendeu? Os pães sem fermento, e justamente aí símbolo de Cristo. É curioso essa questão, Jesus falou ali em João 6,35, declarou depois Jesus: sou o pão da vida, o que veio a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E tem um episódio lá de Davi também, que estava fugindo e aí não tinha nada para comer, os sacerdotes ali estavam com os pães da proposição, ele resolveu pedir, Agora que tens a mão, de acordo ali com 1 Samuel 21, 3 a 6, que tens a mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse: não tenho pão comum à mão, porém há pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram de mulheres. Aí vem falando, respondendo Davi ao sacerdote, ele diz: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje? Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Então vem mostrando também esse detalhe, eram pães sagrados que deveriam ser participados apenas por meio dos sacerdotes. Então, os sacerdotes aqui comiam daquele pão, mas, no caso aqui de Davi, foi aberta essa exceção pelo fato deles não estarem cerimonialmente contaminados com mulheres. Curiosamente, os 144 mil não estão contaminados com mulheres, ou seja, há uma certa contaminação em virtude do contato com elas. Curiosamente, de acordo com o texto aqui. Então, Jesus, o pão da vida, e esse episódio aqui de Davi,
Inclusive Jesus usa também esse exemplo, no caso ali da guarda do sábado. Estavam acusando ele de quebrar o sábado, por estar colhendo espigas, mas só que ninguém falou nada de Davi, né, nesse contexto aqui, onde ele participou dos pães sagrados, que era lícito apenas os sacerdotes participar. E aí o argumento de Cristo é engraçado, né, porque justamente vem provando essa questão do legalismo judaico e do tanto de legislações que eles colocaram em cima do sábado, a ponto de ser quase impossível guardá-lo segundo as tradições deles, mas não segundo o mandamento de Deus. Então é interessante ver isso. Então aí, dentro do lugar santo, a mesa com os pães da proposição e o candelabro. Agora, no lugar santíssimo aí, pertencente ao lugar santíssimo, o altar de incenso. Algumas versões aí dessas imagens, né, vem trazendo aí o altar de incenso fora, né, por trás do véu ali, que faz a separação entre o lugar santo e santíssimo. Mas é interessante ver que o seguinte, a fumaça do incenso, ela passa por sobre justamente o véu. E ali, obviamente, o móvel é contado como pertencente ao Santíssimo. Porás o altar de ouro para incenso, né? O capítulo 40, versículo 5. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho e pendurarás a reposteira da porta do tabernáculo. E aí diz, Laías do 40, né, 26 e 27, pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui eles cumpriram de fato a ordem, fizeram aí o altar de incenso, o altar de ouro, tá? O altar de ouro totalmente diferente do altar de bronze, tá? Que era o altar de holocausto, que ficava lá no pátio. O altar de ouro aqui se queima incenso nele, então aí que ele vai basicamente estar diante do véu, né? Diante aí do segundo véu, e sobre ele se queimará então esse incenso aromático, segundo o Senhor. Se vai de fato para Apocalipse 8, do 3 até o 5. E aí o que acontece? O incensário de fato do santuário celestial. Veio outro anjo que ficou em pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos, ou melhor, de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, curiosamente, aí, a Arca da Aliança, o trono de Deus, né? E o véu, obviamente, e tendo aí, no caso, esse incensário, com muito incenso, né, sendo oferecido, com as orações dos santos. Então tem esse simbolismo. Então cada oração que os santos fazem hoje, elas são, de certa forma, misturadas com esse incenso aqui, por esse anjo, e são, assim, oferecidas, né, diante de Deus, diretamente do trono de Deus. Não é necessário fazer o que se fazia no passado, né? Então quem fazia isso geralmente era o sacerdote. Então o sacerdote fazia essa obra de estar oferecendo o incenso, né, perante a Arca da Aliança ali, a partir do lugar santo, né, porque quem entrava dentro do Santíssimo era o sumo sacerdote. Mas de fato tem esse correlativo com a obra de Cristo. A pessoa ela ora diretamente a Cristo, e Cristo, através da escuta dessa oração, né, inclusive é dito que o Espírito ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Então, nesse caso, Jesus mesmo mistura os seus méritos, a sua justiça, com aquilo que é oferecido. E aí sobe ao Pai em aroma suave e agradável. Então, que justamente ele vai aceitar as obras de Cristo, vai aceitar o caráter de Cristo. E aquele pecador que está orando, ele não é visto necessariamente dele mesmo sozinho. Ele é visto como que coberto, então, pela justiça e pelas obras que Cristo fez. Cristo, de fato, é o intercessor dele. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? De acordo com Romanos 8, versículo 1.